Se prepare para o pior. Para fazer uma boa redação, é preciso estratégias. O primeiro passo é descobrirmos o que o examinador irá avaliar e o que ele espera da gente. Essas informações você consegue no edital. Importante: não deixe de ler o edital, pois é lá que você encontrará tudo o que o examinador espera de você na redação. Número mínimo e máximo de linhas, critérios que eliminam o candidato, quantos candidatos terão a redação corrigida e muitas outras informações importantes. O edital poderá prever 2 tipos de redação. Uma redação sobre conhecimentos gerais. Na prova discursiva, será apresentada uma única proposta a respeito da qual o candidato deverá desenvolver a redação. Conhecimentos específicos. A prova discursiva versará sobre o tema relacionado com as disciplinas de conhecimentos específicos constantes do conteúdo programático para o respectivo cargo. Neste caso, você tem que ficar atento aos conhecimentos específicos do seu edital e esperar uma questão aberta em forma de redação. Como assim? Não espere que na prova venha algo como fale sobre a violência no país, sobre a saúde, educação, Olimpíadas. Espere algo do tipo como aconteceu neste concurso. Analista judiciário, execução de mandados, TRT 14ª Região. Foi aplicado em 2011 pela FCC. Discorra sobre o embargo de terceiro no processo trabalhista, mencionando conceito, hipótese de cabimento, legitimidade para interposição, procedimento. Ou como essa outra questão para analista judiciário ou área judiciária. Olha como foi pedido o tema da redação. Também o mesmo concurso, TRT 14ª Região, aplicado em 2011. Discorra sobre o agravo de instrumento no processo trabalhista, mencionando hipóteses de cabimento, procedimento, formação do instrumento, competência para julgamento. Meu amigo, ou você sabe ou não sabe, não tem como enrolar. Mas isso tudo está dentro dos conhecimentos específicos do edital que você estava estudando. Então, nesse caso, não adianta apenas saber o que é. Você deve ter os conceitos decorados, os artigos que prevêem sua aplicação. Isso é o diferencial de uma redação boa e uma redação excelente. Quando o edital não especifica que irá cobrar algum tema dos conhecimentos específicos na redação, é porque a redação poderá ser sobre qualquer tema de abrangência geral. Nesses casos, você pode esperar temas mais fáceis, como algum tema sobre atualidade ou algum problema social. Mas não se engane, se você falar apenas superficialmente sobre o tema, sua nota dificilmente será 100. Em editais deste tipo, as redações que poderão aparecer são nesse estilo: um texto base e depois determinação de um tema. Quer um exemplo? A Declaração de Chapultepec é uma carta de princípios e coloca uma imprensa livre como uma condição fundamental para que as sociedades resolvam os seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação. O documento foi adotado pela Conferência Hemisférica sobre a Liberdade de Expressão, realizada em Chapultepec, na Cidade do México, em 11 de março de 1994. Ainda que o Brasil tenha assinado a declaração em 1996 e renovado o compromisso em 2006, não é incomum a defesa de que limites deveriam ser impostos à liberdade de imprensa. Mas até que ponto isso poderia ser feito sem prejuízo da liberdade de expressão e do direito à informação? Considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: liberdade de imprensa, desenvolvimento da sociedade e direitos individuais. Este foi o tema da minha redação no TRT Pernambuco. Foi nessa redação que eu tirei nota 100. Vocês verão na próxima aula o que eu escrevi. Se você sabe que o assunto da redação será específico, faça várias redações com todos os principais temas específicos que tem no seu edital. Ah, mas é muita coisa. Separe então 10 temas, principalmente aqueles que você não domina, e faça um resumão em formato de tópicos sobre cada tema. Faça uma leitura desses 10 temas a cada 2 dias, para que você possa assimilá-los. Grave em áudio e fique escutando em suas horas vagas, no trânsito, na academia, na fila do banco. Claro que existe a possibilidade de cair um outro tema, que você não preparou o resumão, mas você não tem como prever ao certo. Tente fazer uma análise dos concursos passados, a temática do órgão e arrisque. Pense na possibilidade de você acertar o tema. E outra coisa, se não cair nenhum dos assuntos que você preparou, você não estará perdendo nada, pois aposto que depois de uma preparação tão intensa sobre cada tema,
fica quase impossível você errar alguma questão em que eles sejam cobrados. Aconteceu comigo no Senado Federal. Eu fiz o concurso para policial legislativo e adivinha só, o resumão que eu preparei em casa foi cobrado na redação. Pense numa alegria que eu tive quando eu vi o enunciado da redação. A prova discursiva foi sobre CPI, e como eu tinha decorado um resumão, fui capaz de colocar a definição legal de CPI, a lei que rege, os procedimentos aplicados, fiz toda a questão com a maior segurança e tranquilidade, pois eu havia me preparado para o pior. Mas infelizmente minha redação não foi corrigida, pois eu não fiz a nota de corte em português. Mas aí é outra história. Garanto que se ela tivesse sido corrigida, eu teria conseguido uma nota máxima ou perto disso. O que eu quero te mostrar com esse exemplo é que a gente pode se antecipar ao examinador e tentar adivinhar o tema da redação. A gente treina em casa vários temas, gerais ou específicos, e quando chegar na hora da prova, a gente se sairá incrivelmente bem, pois teríamos o trabalho de apenas transcrever tudo para o papel. Outra coisa importante, faça a redação mesmo se achar que não foi bem na prova objetiva. Tenho um amigo que, por achar que tinha se dado mal na prova objetiva, quase foi embora do concurso sem fazer a redação. Ele pensou em entregar a prova, pois na cabeça dele ele não teria condições de ser aprovado. Por pouco ele não fez essa burrice. Acabou fazendo depressa a redação, sem nem fazer rascunho, fez direto no espelho. Foi mais para não deixar em branco. Não teve sequer a preocupação de caprichar na redação. Resultado: na prova objetiva ele teve a maior nota do concurso. Ficaria em primeiro lugar geral. Mas na redação tirou 85. Caiu para o 8º lugar. Como ele tinha se dado muito bem na objetiva, mesmo tirando 85 na redação, ele conseguiu ficar próximo das vagas. No final das contas ele foi nomeado e hoje é oficial de justiça avaliador federal. O jogo só termina quando o juiz apita. Então, enquanto a bola estiver rolando, dê o sangue. Como dizia Ayrton Senna, se você quer ser bem-sucedido, precisa dar o melhor de si. Na próxima aula, analisaremos minha redação nota 100 e aprenderemos como impressionar o examinador. É apenas uma estratégia que, se você usar, poderá surpreender o examinador, que irá olhar para a sua redação com outros olhos. Até mais.